Olá, ouvinte, espero que você esteja bem. Antes de você ouvir aqui o episódio, não esqueça de seguir a gente aqui na plataforma que você estiver ouvindo o episódio, beleza? Curta o episódio e vamos nessa. E estamos aqui hoje com o Cadu. Cadu, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui pro meu podcast, que é uma honra te receber. Você é um artista que eu gosto muito do trabalho. E sempre me manda os seus trabalhos e, cara, é sempre uma lição que eu meio que absorvo de cada trabalho que você lança. Pô, que legal, Matheus. Obrigado pelo convite. Queria agradecer a tua audiência aí também que está escutando esse podcast e falar que, pô, fico feliz aí com as suas palavras aí. A gente lança música justamente para fazer a cabeça da galera fervilhar de alguma maneira. Uhum. Cara, você tá há quanto tempo na música? Eu comecei a tocar na época da escola, isso era final dos anos 90. E aí, enfim, eu fiquei tocando como músico de banda, assim, eu fui até 2006. Aí eu tinha uma banda chamada Fábrica Brasil, onde eu toquei em vários estados do Brasil, aí a gente saía para tocar Minas, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, enfim. E aí quando chegou 2006 a banda acabou e eu acabei indo estudar comunicação, mas ainda focado em música, porque eu queria trabalhar para música. Uhum. E aí de 2006 até 2019 eu fiquei fazendo capa de disco, fiquei fazendo release de banda, fiquei fazendo produção de áudio para publicidade, dirigi gravação de DVD, trabalhei em programas de televisão, programas musicais na televisão, né? Então, tipo, fiquei trabalhando tudo que era periférico à questão de lançar uma banda para aprender isso, né? E aí, quando veio a pandemia, eu botei na minha cabeça que eu tinha que voltar a lançar minhas músicas, não podia deixar isso engavetado. E aí, de certa forma, todo esse período que eu fiquei longe me ajudou e contribuiu a eu voltar agora com mais, enfim, fazer os meus lançamentos assim com mais força e tudo mais. Então, acho que resumindo rapidamente, é isso daí. Eu comecei a tocar com 14 anos enfim, e foi minha vida inteira e eu sempre precisei tocar para colocar as letras que eu escrevia, assim, para fazer música das coisas que eu escrevia. É. E você citou a pandemia, meio que os seus lançamentos começaram lá, né, em 2020. Foi. Eu já tinha uma ideia de voltar a lançar música e tal, mas estava meio parado, assim. Uhum. E quando veio o lance da pandemia, que eu voltei para casa, eu tinha uma. Nessa época eu estava trabalhando com uma produtora de vídeo junto com uma produtora de áudio, a gente prestava serviço para bandas e tal. E aí eu desliguei todo o equipamento do estúdio e montei um home studio em casa, para continuar fazendo pré-produções e tal, né? Eu não sabia o que ia acontecer durante esse período. E acabou que eu acabei focando em mim novamente, assim, eu voltei para minhas coisas e resolvi lançar e tal. E aí eu já tinha começado algumas coisas de gravação, fui pro estúdio, finalizamos em 2020. Já ali eu lancei em novembro, no auge da pandemia, mas eu comecei a gravar em março, abril, foi o ano inteiro naquele processo, né? Uhum. E aí, na sequência, eu não pude fazer um show de lançamento daquele primeiro disco. E aí eu já estava com esse home studio montado em casa, eu comecei a tirar as músicas e o que acabou virando o disco 2, que é o show que nunca rolou, onde eu reproduzo todas as músicas do primeiro disco num formato acústico. E aí a minha piração, né? Eu criei uma ambiência de casa de show, com plateia e tudo mais, que acabou virando esse disco 2, que é o show que nunca rolou. Uhum. E você usa o que como referência? Quais artistas, bandas, músicas, livros? Que você anda A- meio que As fazendo minhas aí? referências num todo, assim, Isso. elas são muitas, cara. São muitas, assim. Eu acho assim, musicalmente, a música brasileira de todas as épocas, assim, eu acho que se você pegar, principalmente dos anos 60, 70 para frente, eu escutei de tudo, do samba ao rock and roll, enfim, do rap ao axé, enfim, eu tenho um conhecimento, assim, eu escutei de tudo, eu consigo ver beleza em todos os ritmos, eu não tenho nenhum ritmo, assim,
que eu falo, não, isso não me desce. Eu acho que tem músicas boas em todos os ritmos. Uhum. Tem uns ritmos que exageram na música ruim, mas aí eu sei que lá, se você pesquisar, vai achar alguma coisa boa também. E ouvi de tudo, mas o rock nacional dos anos 80, anos 90, o rock inglês, né? Uhum. Eu acho que são as minhas principais influências. E a MPB, principalmente na questão da escrita, da composição, a poesia da MPB, os assuntos abordados assim por Gonzaguinha, por Belchior, Caetano, por uma série de... Assim, a música sempre foi muito carregada de histórias, né? Uhum. De coisas boas, assim, enfim, sagacidades, né? Então sempre foi muito curioso assim desenvolver a letra para esses lados assim também. Isso é bom porque a gente acaba meio que sempre bebe, a gente meio que bebe de um pouco de tudo em si, né? Tipo, É, você eu outro pega dia eu falei outros assim, gêneros, outros artistas, e você sempre tem uma ideia, ah, aquilo ali é bom. Talvez algum dia eu crie algo parecido ou use como eu acho que uma inspiração. tudo que a gente vai lendo, tudo que a gente vai assistindo, vai ouvindo, aquilo de certa forma vai moldando a gente. E aí na hora que você põe para fora, não necessariamente você está pensando numa ou noutra referência, mas elas estão ali, sabe? Porque elas ajudaram a te moldar. Eu acho que é por aí. Isso. Eu até aconselho para quem estiver ouvindo, dar uma olhada depois no seu release que você tem dos seus dois discos, que é a banda que nunca tocou e o show que nunca, Nunca rolou. No nunca meu rolou. site, o site é cadupereira.mus, de música, né? cadupereira.mus.br. E lá tem um material completo, inclusive os releases que eu mando para você, que eu mando para todos os canais de imprensa e tal. Muita coisa do release está escrito lá no site também, né? Como Uhum. um pouquinho da história de cada música, como que foi feito cada disco, né? O que que levou à produção de cada disco. Então lá tem um material bem completo, assim, que dá para conhecer bem. Uhum. E nele eu vi que você cita que tem muita música que foi lançada por outras vozes. Você poderia me falar quais músicas tem por aí que Ah, são tenho. suas? Tem umas músicas que eu tenho muito carinho, assim, tipo, eu fiz alguns trabalhos publicitários que tem umas vozes mais famosas, tipo, ah, deixa eu pensar, que tem a Tainá Galvão, que é filha do Fábio Júnior, tem a menina do Ruge, a Lu, que cantou uma música, tem a Janaína do Bicho de Pé, também cantou um jingle que eu fiz. Então, assim, as parcerias dos mais conhecidos são através da publicidade. Mas tenho muitas músicas também gravadas por tipo Hilda Maria, que é uma cantora de afro samba, que a gente já fez muita coisa junto. O Felipe Câmara, que é um parceiraço meu, desde que eu cheguei em São Paulo, a gente faz música junto. O Fê já tocou com folk, ele toca hoje com folk na Kombi, que é um projeto muito legal. Acho que se você não conhece, eu recomendo pra caramba. Folk na Kombi é Uhum. muito legal. O Felipe também tem a carreira solo dele, que já lançou bastante música minha. Tinha uma banda chamada Ópera Mono, que tocou a música Agora, que tem no meu primeiro disco, que foi para as rádios também. Uhum. Isso foi 2010, por aí. Deve ter mais coisa. Pensando assim o Bala de Troco, que é a banda do Tuca Graça. O Tuca Graça ele faz a Praça é Nossa, e ele tem uma banda de samba rock chamada Bala de Troco, Uhum. que é muito legal também. Tem umas músicas minhas no álbum dele, e por aí vai. Isso é bom que a gente acaba. A gente não tem nem ideia de quem que De quem, é, às então, vezes, de ó, quem que é a de, música. de tudo isso que eu falei, eu acho que vale muito a pena, assim, se você quiser uma música forte, com uma letra forte, ouvir o trabalho do Felipe Câmara, e se você quer uma música folk legal para dançar com violão, é o trabalho do folk na Kombi que o Fê Câmara tá também. Acho que é um trabalho muito importante que ele faz e que eu recomendo. Uhum. Mas há pouco você citou a questão da pandemia. Como foi, tipo, pegar e parar tudo assim e falar, cara, tô em casa, meio que preso, o que eu faço? Cara, o que eu fiz? Sabe aquela história de pegar um limão e fazer uma limonada? Uhum. Eu não tava confortável, Matheus. Eu tava, porra, cara, eu nasci pra ser músico, velho. Eu nasci numa Uhum. família que não tem um artista, que ser músico é uma coisa que não tava nos planos de ninguém, que não era bem visto. Tipo, meio que nadei contra a maré.
E aí, quando chegou naquele ponto que eu estava te falando de 2007 e tal, ali eu parei com a minha banda em São Paulo, e eu meio que fui, pô, vamos fazer aqui o jeito certo, né? E aí, paralelo a isso também, veio família, esposa e tudo mais, então eu acabei criando um caminho do tipo, vamos fazer a coisa do jeito do mercado, enfim, aquela coisa toda. E Uhum. aí a pandemia, de certa forma, me despertou para eu voltar a ser quem eu realmente sou e fazer o que realmente me faz feliz na vida e ser sincero comigo mesmo. Então, dessa dificuldade, eu tentei ver uma forma boa, assim, e aí, pô, não tinha o que fazer, você estava em casa, ali a gente ficou, sei lá, 1 ano e meio, um pouquinho próximo disso, mas assim, e não tinha outra coisa para fazer, estava todo mundo parado e tal, e foi a chance que eu tive de poder voltar a ser eu mesmo e me jogar no mundão como eu mesmo. Isso foi um momento muito importante para mim, assim. Meio que isso de 2020 pra cá, meio que surgiu muito artista, né? Que tava em É casa isso, ali que é. preso e lançou alguma coisa. É, tanta gente que saiu da cidade grande, foi morar no interior, foi procurar uma vida mais tranquila. Eu acho que é, foi um trauma muito grande que, de certa forma, despertou a gente para o tipo, ó, o que eu tô fazendo aqui? A vida vai passar, as coisas vão acontecer, eu vou morrer, e aí? Que hora que eu vou viver a vida que eu quero viver? Então, acho que muita gente acabou, com esse momento, despertando para isso. Tipo, pessoas que estavam lá com algo trago, que nem você falou que já faz isso há 20 anos, né? É muito tempo e meio que enxergou. Vou voltar a fazer, que é algo que eu nasci pra ser e, cara, isso é muito foda, porque É isso. é muito raro as pessoas pegar e fazer o que, tipo, pegar e ter a chance de fazer o que realmente gosta por, É difícil, né? sim, Porque a gente tem tantas outras coisas que vêm na frente, né? Você tem que botar aí família, enfim, seu sustento e tudo mais. é. E não é uma decisão fácil de tomar, mas ser sincero consigo mesmo dá uma leveza para o corpo, assim, para a pessoa que faz bem demais também. E, cara, você lançou os seus discos, né? Os dois, e você teve bons números, né? Nas plataformas. Como foi essa recepção sua? Você já esperava ter isso ou foi ou foi tipo, cara, o pessoal Foi uma curte surpresa. sim, isso, É, foi isso uma que é surpresa legal. porque assim, quando eu lancei, dessa vez quando eu voltei para música, eu já não voltei com aquela expectativa do tem que dar certo e tal. Uhum. Falei, meu, vou lançar e que vier lucro, e, enfim, sem expectativas. E no final foi sensacional, porque assim, o retorno veio de uma forma muito legal. Eu acho que todo esse tempo que eu fiquei trabalhando no mercado, em outras áreas que estavam dentro desse mercado, né, tipo, fazendo capas, releases e tal, eu acho que isso me ajudou muito a montar um material de interesse na hora de eu lançar. No lançamento do primeiro disco, eu ainda comi uma bola, porque como eu não estava na plataforma digital, eu devia ter lançado uma música primeiro para depois lançar o disco. Uhum. E eu acabei lançando o disco inteiro de uma vez. Então, aquele primeiro disco que tinha 7 músicas ali com potencial maravilhoso, eu só pude trabalhar uma que foi, na época do lançamento, eu trabalhei Lua Amarela, que eu Uhum. achava que era uma música mais radiofônica, mais pop de todas elas. Então podia ter explorado melhor aquele disco se eu tivesse mais conhecimento da estratégia de lançamento. Aí, por isso também a demanda de vir um segundo disco com as mesmas músicas, para poder trabalhar mais também aquelas músicas. E esse Ó, disco que eu lancei. pode- Diga, Matheus. Eu acho muito interessante o nome dos discos com o time do que aconteceu, né? Que tava a Sim, pandemia em si, porque é aquilo lá, é uma banda que nunca tocou, aí num depois show virou que um nunca show que rolou. nunca rolou, né? Rolou. Muito, acho, Então, uma sacada muito foda. eu precisava de um nome que chamasse atenção também, né? Uhum. Porque eu vindo em carreira solo, com um nome que ninguém conhecia, enfim, eu precisava de alguma coisa que chamasse atenção. Tanto que você vê na capa, na arte, o nome do disco, a banda que nunca rolou, é maior do que o meu nome mesmo. Uhum. Que
né? Então tem mais destaque para isso. E esse nome veio, um dia a gente tava no estúdio, aí eu fui almoçar e tinha alguém ali com a gente e falou assim, mas quando que foi gravado? Quando é que vocês se juntaram? Quando que gravou? Eu falei, não, a banda nunca tocou junto. Foi um disco feito em estúdio, nesse período, veio o primeiro baterista, o baixista, cada um gravou uma vez e tal. E a pessoa falou assim, a banda nunca tocou. Eu falei, a banda nunca tocou. E daí que despertou a ideia do nome do disco. É E aí isso, depois pro show foi só juntar, né, a fome com a vontade de comer, e aí saiu o show que nunca rolou. né? E eu tava vendo também no release, você recebeu muito feedback muito positivo do pessoal, né? A recepção dos curadores em si e portais Foi. foi muito boa Ah, foi pra porque você. assim, essa ferramenta é sensacional, as ferramentas que a gente tem hoje para lançar, né? Lá atrás, quando eu estava com a minha banda, lá até 2007 e tal, não tinha como botar o disco nas lojas, nas prateleiras, se você não tivesse num selo, numa gravadora, enfim. Para você ter uma distribuidora que distribuísse um material independente, assim, era difícil. E quando eu voltei e vi essa facilidade da distribuição digital, da facilidade de entrar em contato com os curadores de playlist, da facilidade de entrar em contato com as web rádios e tudo mais que hoje tem sites especializados que fazem esse serviço, esse meio de campo, meu, isso me ajudou muito, muito mesmo. E aí, esses feedbacks, esse retorno que tenho, por exemplo, quando eu entro na capa do Indie brasileiro e eu reposto na minha rede nacional, na minha rede social, cara, isso dá uma repercussão bacana, porque a pessoa vê, ó, tem mais gente curtindo, isso está divulgando. E aí, você pega, tem canais grandes, canais médios, pequenos, isso tudo junto dá uma força. Dá uma força muito legal. E aí, aquelas pessoas que te acompanham de mais perto, elas sentem confiança de que o negócio que você está fazendo é legal mesmo, entendeu? Então, É. muito, muito importante isso. E, e deve dar um gás, meio que deve dar um gás, porque você lê o feedback da pessoa e fala, pô, o pessoal gostou, né? Tipo, É, dá dá um gás e uma. dá um nó, porque também tem os que não gostaram, né? É, Aí, às vezes, e a gente sempre se apega às críticas que são negativas, elas fazem mais, elas repercutem mais na nossa cabeça, né? Mas normalmente acontece assim, de repente vem uma meio atravessada, e eu vou para a próxima e já vem falando sobre o mesmo assunto, mas falando bem, e aí vem outra falando bem também, então a gente, na média, o retorno tem sido muito positivo. ainda bem. Que, Ainda sabe? bem, ainda Então bem. tá no bom. Tá no caminho certo. É isso. E, cara, você tem as letras que eu separei algumas aqui, duas músicas que foram Pra Tentar Esquecer e a Amarela, né? Que Sim. você citou. Como foi o processo de compor ambas? Ah, para tentar esquecer, meu, de todas essas músicas que eu lancei desde que eu voltei, para tentar esquecer é a mais antiga delas. Uhum, Para tentar esquecer é uma música que eu fiz em 2000 e foi quando eu cheguei em São Paulo. Eu estava de mudança, eu fiz a época do colégio, eu fiz em Cuiabá, no Mato Grosso, aí eu fui uhum, fazer faculdade em Curitiba, fiquei um ano, não me adaptei e vim para São Paulo. E aí estava em São Paulo, sozinho, num apartamento da Vila Madalena ali, eu fiquei 3 meses morando ali, e começando a faculdade na PUC, e um dia de tarde, assim, me veio essa letra inteira, assim, eu escrevi, eu lembro até hoje, eu meio que deitado na sala do apartamento ali, escrevendo essa letra, e é isso, é a ideia dessas mudanças, a música fala, né, disso, ela começa, quando eu mudei, pensei que era para ficar, mas aí, enfim, rolou outras coisas, e o mundo me deixou sozinho, e essa percepção, porque quando você muda de cidade, sozinho, e chega no, e é isso, rodeado de pessoas que eu não sei quem são, mas feliz por eu estar fazendo o meu caminho e correndo atrás do meu destino ali. é Esse foi o isso. processo de para tentar esquecer. Lua Amarela já é uma música mais recente, e quando eu mudei pro apartamento que eu moro hoje, logo depois eu ganhei o ukulele. Eu não tocava o ukulele e o meu pai foi para uma viagem, foi lá para o Havaí e tal, trouxe um ukulele produzido na China, mas comprado no Havaí. Uhum. E aí, enfim, casou esse momento, e eu estava na sala desse apartamento, quando um dia eu olhei pela janela, aquela puta lua amarela, assim, gigantesca, e a música saiu dali.
nesse momento, já saiu assim, eu estava tentando descobrir as posições no ukulele para tirar um som, eu não sabia nem como fazer os acordes e tal. Uhum. E aquela sonoridade da música, eu não sabia que acorde eu estava fazendo, simplesmente eu me guiei pelo som que o instrumento estava me mandando. E aí eu fiz uma variação ali de Fá com sétima maior e Lá menor, sem saber o que estava fazendo, e acabou saindo a introdução da música, e a letra da música veio também numa levada só. E a inspiração foi essa mesmo, é bem literal, uma lua amarela na minha janela. Interessante. E acordar, Cadu? Como? Cara, acordar eu ia até tomar um gole do meu café aqui, eu parei, porque, cara, é a música que eu tenho mais carinho, eu acho, eu tenho por todas, né, mas Uhum. Acordar é uma música que eu tenho muito carinho por ela, gosto muito, e desse disco é a que eu tenho mais escutado recentemente. Acordar é uma série de coisas, mas tem um lance em Acordar que é como se fosse que ninguém imagina isso, mas ela é como se fosse uma carta-resposta ao Belchior. Uhum. Ó a viagem. Você já tinha, não sei se você curte essa música, você já tinha pensado em alguma coisa desse tipo. Nunca tinha Mas pensado, cara. o Belchior, ele sumiu, né? Você lembra que Sim. ele deu aquele sumiço dele? Foi isso que Uhum. me inspirou a fazer essa música. E tem no refrão, peraí, eu preciso voltar aqui. Ele fala assim: lembra quando você falou que tudo era normal, quem estava louco era o mundo, nada é certo? Precisamos todos rejuvenescer. A primeira parte do refrão. Uhum. E aí tem aquela música que a Elis regravou, né? Aquela, você não sente, não vê, mas eu não posso dizer, meu amigo, que uma nova ideia vai acontecer. E o que era velho hoje é antigo e precisamos todos rejuvenescer. Então, eu estou ali citando uma passagem de uma música do Belchior. Como é que é? A velha roupa, a velha... Enfim, me foge o nome da música agora. E aí, na sequência do refrão, eu falo que o canto corta, a carne é crua, e precisamos todos rejuvenescer de novo. Né? E aí o canto corta, a carne é crua, eu me remeto à música A Palo Seco, que ele fala: eu quero que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Então eu meio que cito essa música de uma outra maneira ali também no refrão. Então tem um pouco disso, de responder um pouco do que as letras dele, Uhum. que ele me passou através das letras. Essa coisa do eu quero te encontrar, que ele estava sumido, enfim, mas parece, você pode levar, o legal da música é que cada um interpreta a sua maneira, né? Pode ser uma música de romance também, pode ser É a puta de uma viagem, né? Você leva como você. a puta de uma viagem, é bem isso. Mas é isso, eu cito acho que 3 músicas do Belchior, né, nessa letra, Uhum. A Palo Seco, A Velha Roupa Colorida, acho que é isso. Enfim, e foi uma coisa que saiu assim, a primeira inspiração da música a partir do momento que eu li a matéria do sumiço dele. Uhum. E, cara, como foi o processo de gravar o show que nunca rolou? Porque ele foi remoto, né? Foi algo que você. Ele nunca rolou, né? Aham. E assim, e hoje as pessoas, e quem escuta o disco, né? Você põe um disco para rolar, você escuta, é um show. A Sim, pessoa acredita. a atmosfera é totalmente de um show. E o showzaço, e Totalmente. tem gente que Pessoa garante que foi nesse show, gritando, velho. o som, o acústico em si tá muito. Cara, alguém pegar assim e ouvir assim de perdido assim, vai achar que é realmente Vai um show. achar, vai achar. E tem uma menina que trabalha numa marca essas rádios de marca, de branding, coisa e tal, entende de música e tudo mais. Ela escutou o disco e ela falou: Meu, que demais, quando que foi o show e tal? Eu falei: Não, o show não aconteceu. O show nunca. Então, Ela o não show nunca rolou. entendeu nada. Então, mas tem gente que fala que foi nesse show, porque tão perfeito que ficou. Mas foi assim, como eu te falei, eu trouxe todo o equipamento que era da produtora aqui para casa. Não era muita coisa, mas era o suficiente para eu poder espetar ali o microfone, os instrumentos e poder fazer uma gravação. Uhum. E aí, tava lá trancado em casa por causa da pandemia e tirando as linhas, né? Porque como eu chamei outros músicos para gravar, o Regis fez baixos que eram diferentes do que eu imaginava, o Zé fazendo teclado, e aquela época eu também estava começando no piano, eu não tocava piano, eu não toco piano há muito tempo, enfim,
Então, uns dois anos e meio, 3, que eu peguei o piano para estudar melhor. E aí comecei a tirar as linhas que o Zé fez no piano, que o Regis fez no baixo, os solos do Fonta e tal. E aí fui gravando e fui vendo que eu tinha um material. E o legal que eu fiz com essa estética acústica, né? E acabou. E depois, porque quando você faz com a estética acústica, mesmo no home studio, ele dá um som mais com mais reverb, assim, já dá um abafado assim de casa de show. E aí eu falei, olha só, temos um negócio aqui. Aí eu, de brincadeira, baixei num banco de áudio, baixei uns aplausos, já joguei os aplausos. Eu falei, cara, dá para fazer. E aí foram acho que uns 5, 6 meses, porque eu lancei o disco em novembro, o primeiro disco, e em maio, exatamente 6 meses depois, eu lancei o outro. Então, deve ter durado uns 4 meses essa produção. E também a questão da produção foi assim, como é um show, eu, cabeçudo que sou, o que eu fiz? Eu gravei tudo numa linha só, porque normalmente quando a gente faz a gravação, já essa música é 120 batidas por minuto, faz um projeto. A outra põe num grid que é 100 batidas por minuto, cada uma tem um tempo, né? Então você tem lá o metrônomo, tudo para deixar a coisa linda. Nesse projeto, eu não botei o metrônomo, eu liguei uma gravação de áudio, que nem a gente está fazendo aqui, Sim. e foi direto. Aí eu fiz uma guia, e aí eu ia lá com o violão, da primeira até a última música. Se errava, eu voltava, tocava de novo. Então eu não permitia edição para ficar com essa coisa do tocou ao vivo, tocou o show inteiro. É o que tocou. E aí eu ia lá e fazia o baixo inteiro, começava na primeira música até a sétima. E aí fazia de novo, até ficar bom. Não é assim, errei na música 3, vou voltar do começo da 3. Não, voltava lá da 1. E assim eu fui fazendo. Enfim, não tinha muita coisa para fazer e acabei fazendo tudo isso. Não, o bom é que ficou bem produzido, porque, cara, engana muito bem, viu? Tipo, alguém Ele perdido é muito sincero, assim, é esse muito disco. Eu acho que sincero. é legal, acho legal. Tem gente que manda feedback falando o seu disco feito em casa é o que eu mais gosto de ouvir, sei lá. E engraçado também porque eu acho que é o que mais deu plays nas plataformas digitais até agora. Eu acho que são as músicas do acústico. Que nem o que eu imagino ouvindo aquele disco é assim, você tá você tá lá em um bar, tipo num pub assim, aí tá lá a banda em volta, aí o pessoal ele sentado em mesa, comendo alguma coisa, trocando ideia, e lá tocando. E o Aham. show, tipo, é bem. É viagem isso. E deixa eu te contar, eu tenho, acho que nas últimas 2, 3 semanas, eu acho que eu tenho começado a fazer o mesmo com as músicas que eu tenho lançado esse ano. Então é bem Uhum. possível, não é oficial ainda, até coloquei no meu story hoje, que pode rolar aí, de repente, um show que nunca rolou 2. Pode E uma, acontecer, e uma em pergunta, e breve. o show vai rolar? Era plano para esse segundo semestre, mas aí o meu disco, os meus lançamentos desse ano atrasaram bastante. Eu queria ter começado os lançamentos em janeiro, eu comecei em final de maio, então atrasou bastante a minha ideia. E o tempo que eu teria, que seria de junho até o dezembro, para fazer o projeto do show, você vê, a gente já está no meio do mês 9 e ainda não rolou. Eu lancei agora, recentemente, acho que faz 15 dias, lancei a última música das que eu vinha lançando. Tenho que fazer o lançamento do álbum completo agora, da compilação das músicas juntas para formatar como um álbum. E o projeto do show vai ficar mesmo para o ano que vem. Mas eu tenho 2 apresentações que eu vou fazer esse ano. Dia 1º do 10, agora, daqui 15 dias, eu vou tocar no Allianz Parque com aquele projeto do Rock 1000. Não sei se você já viu isso. Sei, sei. Sabe aquele cara na Itália que juntou 1000 músicos para chamar os Foo Fighters para tocar Sei. e fez a música? Então, vai rolar Uhum. aqui em São Paulo e eu vou participar. E aí depois vai ter uma outra parada, que é uma brincadeira que eu tenho feito, que tem sido muito legal. Eu tô tocando teclado numa banda, tipo repertório cover e tal. E como eu te falei, peguei o piano há pouco tempo para me especializar mais. Eu tô tocando teclado nessa banda para pegar o jeito. Uhum. E aí eu vou tocar no Manifesto, eu não sei a data direito, mas acho que é pro final de outubro. Essa banda é legal, tem o Fábio Turci do Jornal Nacional, a Glória Vanik, é a banda dos The Breaking News. Pô, É muito foda, cara. engraçado. Da hora. Da hora. Da hora, da hora. Da Foi hora. sem querer, a Tipo, gente é formou a pessoas banda que sem você querer. nem imagina que tocam alguma coisa, sabe? Caramba, que da hora.
A Glória canta e o Fábio toca bateria. Oh, da hora. É. E, cara, é, agora sobre o disco novo. Eu vi que você juntou uma tropa aí, né, pra Foi, realizar esse disco novo. Como é que tá sendo isso? foi assim, Uhum, onde eu tinha a produtora de vídeo lá que eu te falei, uhum, eu dividi o espaço, o Fontanete, que é o produtor dos meus discos, ele fazia parte do áudio, o Fonta é o cara, lá nesse lugar, grava o disco, por exemplo, que tem gravado lá os últimos 3, 4 discos do Nando Reis. uhum, O Chico César acabou o disco novo dele agora, o Zé Cabaleiro fez também os últimos 4, 5 discos lá. Esse disco de parceria da Gal, que lançou no último ano também, as vozes foram gravadas lá. É um baita estúdio onde passa muita gente, mas muita gente bacana. Ivan Lins, já vi gravação dele, enfim, então ali eu uhum. tive a oportunidade de conviver com muitas bandas e com muitos desses artistas. E isso é bom que você absorve, né? Tá. Totalmente. É foda. Tava lá para isso. É bom. Né? Então, é isso que eu digo, de certa forma me preparou para esse momento, assim, me ajudou bastante. E na época que eu comecei a produção desse disco, o Nando Reis estava gravando com o Pupilo. O Pupilo estava fazendo bateria pro disco do Nando. Uhum, E aí eu falei pro Fonta, a gente estava começando levei o repertório para ele estava começando a analisar e tal, tava bem no comecinho da produção. Falei, Fonta, vamos convidar o Pupilo para fazer a bateria desse uhum. disco. E ele, porra, será, cara? Acho que não pega mal, o cara tá aí gravando e Mano, tal, não sei. rapidinho, deixa eu só dar um pause aqui, ó. Deixa eu voltar. Pronto, voltou. Aí eu falei pro Fonta, falei, Fonta, vamos convidar o Pupilo para fazer a bateria desse disco. Ele falou, pô, será, cara? Não sei e tal. Eu falei, ó, faz o seguinte, troca uma ideia com ele, manda uma música minha para ele e vê o que ele acha. Ele falou, não sei. Aí me passou um dia, dois, ele falou, ó, mandei a música pro Pupilo, ele topou na hora. Ele falou, vamos aí. Eu falei, cara, que demais. E eu sempre fui muito fã do trabalho dele, desde o tempo de Nação Zumbi, mas principalmente dos trabalhos que ele fez com o Otto. Cara, adoro ele tocando bateria no show do Otto, a MTV apresenta Otto, para mim é sensacional. As produções que ele fez nos trabalhos da Cell e tal. Então, foi assim, o melhor presente desse álbum, né, desses trabalhos que eu lancei esse ano, é a presença do Pupilo na banda. Porra, sensacional, assim, me fez muito feliz mesmo. É meio que E é tipo aquele sonho de você mais novo. Cara, se o cara um dia vai ver meu trabalho, aí você olha pro lado, exatamente. o cara tá lá, sabe? Exatamente, é isso. Pô, quem não cresceu aí ouvindo Nação Zumbi, né? É. Escutando Chico Science, enfim. Hoje o Pupilo é o cara que toca com a Marisa Monte, entendeu? Uhum. É ele que acompanha ela na turnê, enfim, que grava nos discos dela. Então é um cara, assim, muito. Tanto que nem dá pra fazer show com esses caras que eu gravei, porque senão eu vou ter que desmontar a banda de um monte de cara famoso, aí não vai dar certo. É, É. tem isso também. Então Mas o um Cadu queridão é topou o na que hora. acha a banda dos outros. É, Imagina. Então, vou tocar com o cara ali, demorou? Valeu. ia dar mídia, né? Sim. Enfim, mas foi uma grande surpresa. Aí o Regis, que é o baixista, já tinha tocado no meu primeiro trabalho. O Regis toca, ele é de uma banda chamada Cidadão Estigado, ele já tocou com o MPB inteira, toca nos discos do Otto também, com o Arnaldo Antunes. Mas hoje ele falou para mim que o que ele mais tem curtido fazer é tocar com a Karina Burr, que também é um som do Recife lá muito legal, gosto Uhum. bastante. Cara, E foda, viu? no teclado, o Zé Ruivo já tinha gravado o primeiro disco também, e aí não tem problema nenhum em dizer, foi ele que atrasou o trabalho, porque eu e ele, né? Porque ele falou assim, Cadu, eu não tenho como fazer esse disco com você. Ele tava em Portugal fazendo trilha Uhum. para Netflix, para HBO, é um cara que foi para esse lado, assim. Uhum. E eu falei, Zé, cara, eu não tenho como fazer o disco com outra pessoa. Ele falou, cara, o que eu consigo fazer é te entregar uma música por mês. Falei, beleza. Eu fiquei 6 meses esperando uma música por mês do Zé para dar continuidade no trabalho. Para prestigiar mesmo o trabalho dele, principalmente pelo órgão que ele fez em Acordar, que a gente estava falando agora há pouco, Uhum. né? Do trabalho que ele fez naquele disco lá. E, e é isso. E o Fontanete, que faz as guitarras comigo, né? Que é o meu produtor, meu parceiro, e é o cara que é a ponte com todo esse mundo da música, assim. O Fonta é o meu grande
padrinho, assim, patrono, sei lá. É um cara que eu conhecia, já estava no meio e tal, mas ele, ele tem um respeito muito grande, ele é muito bom no que faz, as pessoas gostam de trabalhar com ele, então estar com ele me dá também uma sustentação para estar com todas essas outras pessoas. Eu imagino que, tipo, há um, de um lado e esperar esses 6 meses para enviar uma música pode ser um pouco, posso falar que demorado assim, né? Mas eu acho que com certeza que no final você pegar e ver tudo pronto, meio que dá É, um. Fala, não, cara, mas eu o fiquei bagulho vale a louco, pena. cara. Eu fiquei louco, Matheus, fiquei louco, louco. Assim, chegou. Quando eu lancei Antes do Nada, Uhum, ela não estava do jeito que eu queria ainda. Tanto que a uhum. única novidade que vai ter na compilação do álbum completa é uma versão remasterizada de Antes do Nada. Tô pensando ainda se eu queria alguma outra novidade de diferente das outras músicas, mas Antes do Nada vai ter uma versão fresquinha, que é praticamente igual, mas tá com outra master e com outra finalização, assim. Mas eu precisava lançar, porque eu fiquei naquela espera, e o prazo. E essa coisa da plataforma digital mastiga a gente, meu. Se você não lança, os números vão caindo e você vai chegando para menos pessoa e a chama vai apagando. Não pode. É isso Então tava que é o assim. lado ruim, né? Porque às vezes é que a gente que é mais desse estilo musical, a gente gosta de ouvir aquele álbum inteiro, né? Tipo, de pegar aí Ah, eu sou e do álbum também, mas hoje a plataforma exige a gente para que se você quer fazer um lançamento e comunicar, você tem que ir lançando aos poucos para poder chegar, tipo, ter um fluxo, entendeu? é, Se eu tivesse lançado tudo de uma vez, eu ia ficar o resto do ano com a água parada, sabe? Aquela coisa, tipo, e aí, Cadu? E aí? Então é faz melhor ir lançando sentido. aos pouquinhos, assim. Uhum. Mas eu gosto de E apreciar o álbum, apreciar a capa, apreciar a ficha técnica, coisa que a gente não faz mais, né? que hoje em dia a gente meio que o tanto de coisa que sai hoje em dia, né? A gente fica meio. Ah, meu, e é impressionante, assim, ó, porque a gente nunca teve tanto acesso à música e, ao mesmo tempo, a gente nunca ouviu o som numa qualidade tão baixa. Porque a maioria das pessoas ouve pelo celular hoje. E é isso, essa questão do tempo e tal. Então, você recebe uma música, você ouve, às vezes as pessoas não põem nem no fone. Antigamente a gente se preocupava com a caixa, né? Com a qualidade do som do carro, com a qualidade do som da sala de casa, mas hoje, assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma vasta produção, todo mundo consegue lançar e tal, as pessoas têm tido menos cuidado, menos apreço na hora de ouvir, sabe? Isso Eu é. acho que até quem também surgiu assim na que eu digo que a gente volta um pouco ali na questão da, da pandemia, é que muita gente meio que tava parada em casa e pegou e lançou o seu, né? Daí acaba Sim. meio que até os projetos em si ficou meio de baixa Ah, não, qualidade. mas quanto a isso eu não julgo, não. Eu acho Uhum. assim, a pessoa tem que lançar, independente do material que ela tiver de qualidade, sabe? Sim, Eu foi acho que isso até é um você me negócio falou. legal hoje. A pessoa consegue, com um equipamento em casa, fazer um som e mandar para o mundo, e às vezes dá muito certo. Eu digo assim, eu tava falando mais na hora de você ouvir mesmo, Ah, sim, sim. né, de ter um equipamento bom para ouvir no carro, em casa e tal. As pessoas não têm mais essa preocupação. A gente ouve muito, porque por exemplo, assim como os outros artistas, a gente se preocupa muito em fazer um som de qualidade na hora de gravar, né? Uhum. Quer gravar com o melhor som, ficar lá horas no estúdio regulando para achar o timbre. E aí eu mesmo me pego ouvindo, pô, vou ouvir a música nova do meu amigo, eu boto para tocar no celular, a gente, né, não consegue apreciar direito. É que o celular a qualidade do som é meio, né? Até se você pegar um fone assim no celular, É, você não tá tão. Não é tão que nem você pegar em um computador uma caixa de som e um fonezinho mais show, você não chega é lá. isso, é isso. Foi que nem no ano passado. Eu tinha um fone e ele simplesmente só parou, sabe? Morreu. Uhum. Aí eu tinha Mano, eu tinha uns 20 feedback pra fazer na, na, na Groover. Eu meio que Sim, falei, eu não vou fazer sem o fone, não dá para sacar, né? porque não dá pra. É que você pegar, ouvir em caixa de som, dá, mas eu acho que tem muita música.
eu acho que eu até já comentei isso uma vez com você, que às vezes a música, se você ouvir vendo um clipe, você ouvir só o áudio, ou você ouve sem o fone, ou, ou com fone, a percepção que você pega da música, ela é diferente. Tem, você Diferente, pode totalmente. pegar e não gostar dela com fone, aí você tira o fone e ok, gostei. Sim. Depende, música depende muito do momento. Às vezes uma música que você não gosta de cara, depois você se amarra nela. Tem tudo isso. Que nem eu tenho até uma história engraçada, que um tempo atrás eu não gostava de Pink Floyd. Uhum. Eu falava, mano, não desce, eu não gosto. Aí foi esses meses agora, assim, eu peguei pra ouvir e tô achando do caralho. Você já assistiu o show do The Wall? O show que eles fizeram em cima do Muro de Berlim, Não, nunca vi. de 1989, eu acho que é. Assiste o The Wall, o show original. Uhum, É uma aula, cara. Aquilo ali é Pink Floyd. É aquilo. Você vê esse show aí, você vai sacar tudo. Eles vão construindo um muro na frente do palco. uhum. Vão construindo um muro na frente do palco e no final aquele muro cai. É lindo, cara. É lindo. Agora você tinha comentado sobre a antes do nada. Cara, como foi compor ela? Antes do nada, Uhum, Antes do nada é uma viagem sobre a primeira pessoa que falou, sobre o primeiro ser que teve uma necessidade de se expressar, assim, né? Eu penso uhum, quando eu fiz, ah, alguém olhou para mim e falou assim, é uma discussão de casal, né? sim. Porque eu sei quem falou de primeiro, não tinha nada para ouvir e tal, não sei o que. Eu falei, não tem nada a ver. É a questão de que o primeiro ser que teve a necessidade de se expressar. E aí, essa coisa, né? Chegou um momento na evolução humana ali que o ser precisou falar, trocar ideia. Uhum. E aí, hoje chegou num ponto onde todo mundo tem a liberdade de falar, de se expressar, de escrever o que quer e julgar, todo mundo se julgando. E aí eu chego à conclusão que o melhor hoje é falar cada vez menos. Então a música é meio que um contraponto nessa viagem, assim. É Da tipo, necessidade que o homem tem de falar e da percepção que eu tenho de que, meu, hoje é melhor falar cada vez menos, sabe? Assim, que às vezes a gente acaba falando muito e se chega onde a expondo, gente não né? quer, né? Também. Ou às vezes é interpretado de uma maneira completamente errada, enfim. É, sei lá. Hoje é difícil falar de alguns temas, ou às vezes você tá falando um negócio nada a ver, as pessoas acabam levando para outro lado, enfim. A Sim. coisa tá muito arrepiada. Também que sempre as coisas sempre acabam se rotulando, né? De alguma forma. É Os isso aí. outros apontam o dedo e, você é isso. Cara, você tinha me mandado na, na Groover, você me mandou Imensidão. Quando você Sim. me. Quando eu peguei e ouvi essa música, eu chorei. Porque é uma Essa é música. foda. É, aí até dá uma mordida, mas. Aí eu peguei, né, e li a biozinha que você manda lá e eu vi que é algo que tipo, que é algo que não aconteceu diretamente com você, mas algo que meio que afetou de alguma forma, né? Sim. Acho que todo mundo que viu aquela imagem, né? A Imensidão, cara, pra mim é a música mais. A música é o fio condutor desse projeto da pandemia, assim. Uhum, Porque não é só a pandemia, né? Toda as mazelas que têm acontecido no mundo, é guerra, é desgraça, mas desgraças naturais, né? Climáticas e tal. Você viu o que aconteceu lá em Petrópolis, e essa sim. música ela é inspirada com o que aconteceu em Brumadinho, né? Aquele mar de lama, né? Eu falo na música, né? De repente um mar de lama rasga o chão em minha direção. Então é uma música que eu fiz, sim, inspirado pela questão de Brumadinho. E depois eu complementei ela quando ia ter um show em arrecadação das vítimas e tal, ia ter uma série de artistas que iam tocar nesse show, e o Felipe, que eu citei para você agora há pouco, era um Uhum, desses que iam tocar,
E eu fiz essa música para ele tocar nesse show aí. Tinha Zé Cabaleiro, tinha Adriana Sanches, uma série de artistas bacanas também, assim, pessoal do Duofel, que, nossa, toca muito. E, enfim, eu fiz também pensando finalizei a música para entregar para o Felipe tocar nesse dia. Mas acabou que ele acabou não tocando a música. Enfim, a música ficou aqui em casa. E aí, é assim, a música, ela tem esse lance do astronauta também, porque eu lembro quando eu vi a matéria, acho que no Jornal Nacional, o jornal que eu estava assistindo, teve uma matéria antes sobre o lance da conquista do espaço, essa coisa tecnológica, né? Uhum. O homem estava lá fazendo não sei o que, alguma peripécia maluca lá, não lembro o que era. E depois veio essa matéria que já estava rolando ali, né? A gente já sabia o que tinha acontecido e estava passando a matéria no jornal. E eu pensando, porra, com toda a tecnologia que a gente tem, né? Pô, o homem consegue ir para o espaço, consegue acelerar moléculas, consegue detectar países a milhões de anos, planetas a milhões de anos-luz. Como é que não conseguiram prever que uma desgraça dessa ia acontecer? E eu meio que fiz esse contraponto. E aí a música me levou por esse caminho. Enfim, aí a música fala sobre perdas na ótica desse astronauta. E aí, porque tem isso, né? Depois que o mar de lama rasga o chão, vem o refrão que diz: para cada estrela um pedido, um sentido, um abrigo, né? Aquela coisa que Uhum. quando a pessoa se vai vira uma estrela e tal, tem toda essa analogia. E é uma música muito forte mesmo, cara. É uma música assim que eu tenho muito orgulho de ter feito essa música. Eu gostaria mesmo que ela conseguisse chegar para o maior número de pessoas, porque ela, de certa forma, é um acalanto também para uma forma de uma oração, assim, para quem passou por esse momento. E uma homenagem também de que aquilo ali né, que meio que não foi, né? Não foi passado de jeito nenhum de sem alguém longe que tenha visto. Ah, sim. E você até falou de tecnologia por conta do, do astronauta. E é tanta tecnologia que tem que dá para fazer diversas coisas e tem gente que tava lá nesse Permite que coisas acidente. como essa aconteçam, né? Porque, pô, se a gente consegue mandar uma máquina para Marte, sei lá, que está lá pesquisando se Uhum. tem os minérios que tem lá e tal, e vendo o solo e tal, como é que não conseguem prever aqui em Minas Gerais um negócio desse? E tem Enfim. gente que tá até hoje que não foi achada, infelizmente, né? Não, E terrível. é Terrível. um E aí tem isso negócio também no bem refrão, tem forte. um outro paradoxo ali que eu falo, né? Tanto quem foi que deu a Deus. Você pode ser a Deus de dar tchau ou a Deus de Deus mesmo, né? Quem foi que deu a Deus tantos comprimidos? Podem ser comprimidos de pílulas de comprimidos ou podem ser comprimidos das pessoas que foram comprimidas por esse mar de lama, entendeu? Então É a bem letra é forte. cheia de coisas assim, ela é bem forte mesmo. É bem forte. E tem outra música também que é bem importante, que é a Sou Os Iguais, né? Que fala de uma. Que cada um meio que interpreta como quer, né? Porque Sim, é a magia da música, né? é a magia que cada um imagina como ela, como você quer, mas é algo que é muito atual, né, no mundo de hoje, porque, cara, Somos que no iguais fim. vem da ideia de não perder tempo, sabe? De fazer Isso. disso, de correr atrás de ser quem a gente é. E aí, meu, tanto faz quem você é todo mundo, a gente é, que nem diria o David Bowie, né? Poeira de estrela, a gente, porra, quem somos nós, né? E aí, como o disco vem com esses questionamentos com Deus, com o cosmos, com a verdade da vida e tal, eu acho que coube muito bem aí colocar ela nesse meio, que é uma viagem para dentro da gente, né? De cada um se descobrir como pessoa e tá esperando o quê para ser quem você é e para correr atrás do que você quer. Sim, que E no final vem, de e vem, tudo meio que vai geral pro mesmo lugar, né? Aonde é, e, você quiser ir, mas sempre acontece a mesma coisa, é o mesmo lugar. e aí tem muito forte também essa questão de que somos todos iguais, né? Um pouco menos, um pouco mais, mas tanto faz. Todo mundo o mundo tá aí para todo mundo na mesma proporção, assim. Todo mundo E a tem gente que é a herança, né, dos mesmos.
Das mesmas ancestrais. ancestrais. É. As letras são bem literais, assim, e eu acho que eu consigo, de uma forma condensada, passar a mensagem, assim. Não, fica sempre. Como um negócio que eu sempre tento ver em todo música, em toda música que me mandam é que tem uma mensagem, sabe? Aham. Aí se você consegue pegar e captar e falar é aquilo lá, a música pegou desse ponto pra, pra mim aqui que, cara, funcionou. É, eu tava vendo alguém falar na internet esses dias que a música brasileira tá faltando um pouco isso, porque hoje tá tudo muito literal, é muito joga a mãozinha para um lado, baixa a bundinha pro outro, entendeu? Tá tudo muito literal. A gente precisa um pouco de psicodelia e de viagem nas letras. Né? E tem também ao redor do chão, que eu acho que foi a última que você lançou, né? Sim, Cara, interessante isso. Achei muito boa também. Que eu acho que que é bom. até a música que acho que é a música que tá atualmente na playlist. Isso, essa mesmo. É, E, e eu gostei da em si que a letra também dá uma viajada nas. ao redor do chão, ela é uma música que eu queria ter colocado no primeiro disco já. Quando eu Uhum, fiz o primeiro disco, eu cheguei a levar, comecei a gravar 11 músicas no estúdio. uhum, Acho que finalizei 9. Deve ter duas. Ao redor do chão, eu tinha finalizado e no final não entrou no disco, porque eu achei que ela ficou lenta. Enfim, nesse disco ela ficou também um pouco lenta, mas. E é uma música que tem 5 minutos e meio. Eu não entendi nada quando eu vi que ela entrou na playlist editorial do Spotify, na Rock Leve, porque uma música com 5 minutos e meio, né? É difícil, né? Alcançar espaço hoje numa mídia editorial. é que o pessoal ele prefere as músicas mais curtas, né? Mais curtas, mas Uhum, é isso, é porque se a música tem 2 minutos e meio e você ouve os 2 minutos e meio, a plataforma, o computador, né, o algoritmo entende que você ouviu 100% da música. uhum, Se você ouve uma música que você gosta mais ainda, mas que tem 5 minutos, você ouviu 2 minutos e meio, você ouviu só metade da música e aí o computador já acha que aquela música tem metade da aceitação que a outra que foi ouvida 100%. uhum, Então tem essas coisas da ferramenta hoje. Mas eu fiz sem pensar nisso. Ao Redor do Chão era uma música justamente para concluir todo esse projeto. Ela é a música mais arrastada do disco, é a mais longa. E no release eu coloco ali, né? É a volta para casa, né? Sabe? Depois de uma grande viagem, você pega aquele caminho de volta e vem uhum, pensando em tudo que aconteceu. E a música tem essa coisa de você estar sempre ao redor do chão, as coisas vão dando voltas, são ciclos, e as coisas vão acontecendo, e depois acontece de novo. Essa é a ideia dela. E é uma música que eu lancei sem nenhuma preocupação de ser pop, de ter espaço na mídia e tal. Eu lancei uhum. para cumprir esse papel de fechar o disco mesmo, assim. Então, ela é a última é a última faixa É a do última. Eu disco. lancei quase na ordem certa do que vai ser o disco. Ah, Eu são até. quantas faixas no disco? São 7. São 7. Show. São 7. Antes do nada, somos iguais, imensidão, antes da evolução, quando eu fechar os olhos, como explicar a vida e ao redor do chão. Da hora. E cara, e pro futuro, o que esse álbum novo ele sai quando? Então, Ele né? fechadinho. Vamos com calma, porque é muita coisa, né? Você vê, né? A Ah, gente começou a falar dos primeiros lançamentos em novembro de 2020, então uhum, daqui um mês e meio vai fazer 2 anos. E aí, nesse intervalo, já são três álbuns lançados, né? E uhum, aí, esse último em singles, que foram os 7 singles, mas quero lançar ele embalado agora. Eu ainda não subi na plataforma, mas eu quero botar até o final do mês 10. Eu quero que ele esteja disponível para todo mundo. uhum, Aí completa esse ciclo desse projeto desse ano. O projeto seguinte é o show, que nem a gente estava falando. Eu preciso fazer o show, preciso botar, porque tem o show tem as músicas do primeiro disco e tem as desse, que não foram pro palco ainda. E eu quero fazer um negócio bem bacana. E aí, paralelo a isso, já comecei a fazer aqui o Acústico 2, uhum. que se ficar, eu não estou prometendo nada, mas se ficar bacana eu solto. Tô até colocando uns arranjos de cordas, violinos e tal, fazendo umas viagens aqui para ver se dá certo. Uma ideia que eu até te daria é que se for fazer esse acústico, aí caso meio que você já
você já ter feito algum show, você poderia colocar o nome de a banda que finalmente tocou, sabe? Esse é bom o também, show que existiu, né? Isso. Pode ser. Mas eu acho que, assim, dentro dessa ideia da banda que nunca tocou, o show que nunca rolou, enfim, acho que a ideia se encerra naquele ciclo ali. Eu penso até no futuro lançar um álbum duplo com os dois juntos, assim, de repente uma edição comemorativa e tal. E aí tem esses desse ano que vão ficar dentro do álbum Vendo o Mundo, que é esse que eu pretendo lançar até o final do ano, com as músicas que já estão na plataforma. E aí tem o acústico que eu estou produzindo aqui, que é bem provável que vá gerar algum fruto. Tem o show, e aí eu tenho duas ideias para além disso, né? Uma que é fazer uma série de feats com os amigos que são músicos também, tem aí pegar uma meia dúzia de amigos músicos e gravar uma música com cada um, que eu acho legal, acho que é um negócio que funciona bacana para chegar em outros públicos. E também eu tenho outro... É sempre legal isso, ter a sua música meio que cantada por outro artista. Né? Fazer os feats, você chega no público daquele outro cantor, o seu público também conhece outras pessoas, e eu acho que esse pode ser um projeto pro ano que vem. E aí depois tem mais coisas aí, mas aí a gente tem que... Não dá pra fazer tudo de uma vez também. Senão... Sim, tem que ir na calma, senão não... O importante é que eu tô fazendo, cara. Tô fazendo, tô feliz, e de certa forma tem vindo um retorno, e as pessoas estão gostando, tô chegando cada vez para mais pessoas, e então é isso. Essa é a gasolina que eu preciso para fazer mais. É bom isso, cara. Fico muito feliz que esteja dando certo. Cadu, muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite. Foi muito prazeroso trocar essa ideia com você. E Imagina, Matheus, eu que agradeço. Cara, muito foda. Eu que agradeço, cara. Parabéns pelo trabalho que você tem feito na Indie Brasileiro. Acho que tem um layout muito legal ali. Eu vejo que você tem uma vontade de crescer bastante também. Então, conte comigo sempre aí. E convido todo mundo que está ouvindo aqui a nossa entrevista a conhecer o meu trabalho no Instagram, @CaduPereira, e também em todas as plataformas digitais. Aí tem as músicas, inclusive na playlist do Indie Brasileiro, você vai me encontrar lá também. Então, fechou. Valeu, fechou. Cara. Tamo junto. Valeu. Grande abraço, Matheus. E esse foi o episódio da semana. Se você gostou, compartilhe com um amigo, beleza? Até a próxima semana e valeu!